Voltando aqui para a nossa opção, na opção A, olhem bem, memorizem aí, vocês estão aí com a prova, memorizem esse esquemazinho. Percebam que essas expressões é preconceituoso e da informação estão ligados aqui ao termo o primeiro olhar, e que falsa ou verdadeira e mais sempre fabricada estão ligados a dar informação. Na opinião de vocês, está correto ou não? O que é que vocês acham? Vamos em frente. O que as setinhas representam? Quero que vocês memorizem bem isso. As setas representam as relações sintáticas entre as expressões linguísticas. Volte, por favor, só para o slide anterior. Quero só mostrar a vocês mais um detalhe. Essas relações sintáticas, vocês vão perceber, à medida que forem vendo as opções, que se separam os termos sintaticamente. Se separa o sujeito, quando tem um sujeito já tem uma setinha, predicado, mais uma setinha, e para a próxima função sintática, ou complemento verbal, ou predicativo do sujeito, ou adjunto, ou complemento nominal, seja lá que termo for, já vem mais uma setinha separando. Então, cada função sintática, ela fica separada por setinha. Então, a setinha representa as relações sintáticas dentro aí da oração, dentro da frase. Vamos continuar, então, para o próximo. Então, aquela frase, ela foi tirada exatamente daqui, do texto, do fragmento. Já o primeiro olhar é preconceituoso, dá informação falsa ou verdadeira, mas sempre é fabricada, anterior ao ato de olhar. Aqui vocês percebem que essas expressões preconceituoso, primeiro olhar é preconceituoso, o primeiro olhar dá informação, esses termos de fato estão ligados ao primeiro olhar, e os termos falsa ou verdadeira, mas sempre é fabricada, eles se referem à palavra informação. Podemos ir em frente. Esta é a opção certa. Por quê? Vocês observem bem. Observamos que os termos é preconceituoso em dar informação, eles são o quê? São predicados do primeiro olhar. Ambos se referem ao termo primeiro olhar e por isso, meninos, que eles são paralelos sintaticamente. Por isso aquelas setinhas estão paralelas. E que os termos falsa ou verdadeira, mas sempre é fabricada, todos eles qualificam o termo informação, isto é, eles são adjuntos adnominais de informação, estão qualificando. Por isso, eles estão paralelos entre si, eles têm a mesma função sintática. Em outras palavras, a opção A, ela respeita a equivalência sintática ou paralelismo sintático. Muito bem, aí você vai me perguntar, e as outras opções não respeitam por quê? Como nós estamos aqui estudando, nós não temos a pressa, como se nós estivéssemos na nossa casa, na biblioteca, resolvendo essa prova. Vamos aprender por quê. Gostaria que vocês internalizassem exatamente esse assunto, porque quando outras questões vierem, vocês vão identificar com muito mais facilidade. Vamos então à opção B. Preste atenção à opção B. O economista, cheio de teorias, pensa que sabe o remédio para a inflação, o remédio para a origem da miséria, o remédio para o segredo da estabilidade, o remédio para e quanto desaforo, etc. Nós observamos que nessa opção, esses 4 termos, eles estão, está faltando uma setinha aqui, se eu não me engano, eles são paralelos, né? Está se afirmando isso, está se afirmando também que esses termos cheios de teorias e pensa que sabe o remédio para, também são paralelos. O que é que vocês acham? Vocês acham que dizer cheio de teorias, o economista cheio de teorias, eu estou qualificando aquele economista, não é qualquer economista, é um economista cheio de teorias. É sintaticamente igual a eu dizer, o economista pensa que sabe o remédio para, ele tem a mesma função sintática. Será que tem?
Vamos lá, continuar. Preste atenção aqui de onde foi tirado. O economista cheio de teorias pensa que sabe o remédio para a inflação, a origem da miséria, o segredo da estabilidade e quanto desaforo a democracia aguenta. Quando nós lemos a frase, nós percebemos que esses termos, para a inflação, a origem da miséria, o segredo da estabilidade e quanto desaforo a democracia aguenta, de fato estão ligados ou se referem ao remédio. Então, sintaticamente, parece que de fato são iguais. Mas o economista cheio de teorias pensa que sabe o remédio, aí já tem alguma coisinha meio esquisita. Como é que ficaria correto esse esquema? Vamos ver. Por que, primeiramente, que está incorreto? A opção B, de fato, está incorreta. Porque não há paralisia sintática entre os termos cheio de teorias e pensa que sabe o remédio para, já que o primeiro qualifica o termo economista e o segundo expressa a ação que o sujeito realiza, a ação realizada pelo economista. Ele pensa que sabe, são funções sintáticas distintas, diferentes. Não há paralelismo aí sintático. Então, como ficaria correto? Vamos ver poderia ser assim, ó, corretamente. O economista cheio de teorias, tracinho pensa, né? Pensa tem uma função sintática diferente. Outra, né, que sabe o remédio para, né, a inflação, a origem da miséria, o segredo da estabilidade, quando desaforo a democracia aguenta. Esses termos, sim. Todos eles, sem exceção, se referem ali ao remédio. Então, dessa maneira, haveria um paralelismo aqui e nós estabeleceríamos as outras relações sintáticas de uma forma coerente. Vamos agora ver a opção C. Erra como o médico, o astrônomo ou o caixa que aceita o cheque do homem elegante. O que é que nós observamos aí que está um pouco estranho? Erra como, né? Está comparando como o economista erra como o médico, o astrônomo ou o caixa. Se parasse até aqui, o nosso bom senso diz o quê? Opa, tá ok, né? O médico, o astrônomo, o caixa, está comparando um ser com outros seres, ok. Mas esse que aceita o cheque do homem elegante está um tanto esquisito. Vamos ver então o que está esquisito. Vamos ver a primeira frase? Erra como o médico, o astrônomo ou o caixa que aceita o cheque do homem elegante. O que aceita o cheque do homem elegante está ligado sintaticamente ao economista lá, erra como, ou aqui ao caixa? A quem que ele está ligado sintaticamente? Vamos então ver por que está incorreto. Portanto, você está incorreta porque os termos o médico, ou o astrônomo, ou o caixa são equivalentes ou paralelos, já que todos se referem ao termo erra como, ou se comparam ao economista. Concordam? Quanto ao fato de errar, então o economista erra como o médico, erra como o astrônomo ou caixa, ok. No entanto, o termo que aceita o cheque do homem elegante não é comparado ao economista, e sim está qualificando o termo caixa. No caso, é o caixa que, né, o qual aceita o cheque do homem elegante. Está se referindo diretamente ao caixa. Por isso que essa opção ficou incorreta. Então, vamos ver uma maneira de como ela ficaria correta. Erra como o médico, o astrônomo, o caixa, que aceita o cheque do homem elegante. Então, dessa maneira, de fato, o médico, o astrônomo e o caixa seriam paralelos sintaticamente e a opção ficaria correta. E a outra, que aceita o cheque do homem elegante, estaria ali qualificando apenas o caixa a quem ele se refere. Toda essa frase se refere ali ao caixa. Ok? Está ficando mais claro
Vamos então à opção D. Não é apenas o paciente que fica com dor de cabeça, ou não é apenas o paciente ou mais um cheque sem fundo. Tem alguma coisa estranha aí nessa estrutura. Vamos ver o que é que tem de estranho. Vamos ver a primeira frase. Só que no caso do economista, não é apenas o paciente que fica com dor de cabeça ou que fica, ou mais um cheque sem fundo. Então, a gente observa aqui, não é apenas o paciente, já uma quebra aqui, começa uma outra oração. Todo pronome relativo começa uma outra oração, o qual fica com dor de cabeça ou mais um cheque sem fundo. Nós percebemos que tem alguma coisa estranha naquela estrutura. Vamos continuar para ver o que é que tem. Ficaria correto assim. Não é apenas o paciente, é uma função sintática, que fica outra função sintática. Ele fica ou com dor de cabeça ou fica com mais um cheque sem fundo. Nós observamos que sintaticamente essas duas expressões, esses dois termos, estão ligados ao que fica, ok? Na frase mesmo que nós lemos, isso fica bem claro para nós. Desta maneira ficaria correto. Ali, a maneira como foi colocado anteriormente não está, mas assim ficaria correto. E por fim, vamos aqui à opção E, na linha 7 e 8. São 10% desempregados. Aí veja, são 10% desempregados. Aí nós vemos 3 setas, que quer dizer que ele está afirmando que essas 3 frases são sintaticamente iguais. Será que faz sentido? Um deles acaba apontando um revólver para a sua cabeça. Será que tem alguma coisa a ver? Será que esses 2 termos, um revólver para a sua cabeça, também são paralelos? Olhem as outras 2 orações. Nada é visto pela primeira vez. Ninguém olha atentamente como. Será que faz sentido isso para vocês? Tem alguma coisa bastante esquisita aqui. Tem alguma dependência? Tem alguma coisa a ver? Essas orações uma com a outra, elas são completamente independentes. Vamos perceber então como ficaria correto. Antes vamos ver onde ela está. São 10% de desempregados, ponto. É uma coisa completamente distinta. Um deles acaba apontando um revólver para a sua cabeça. Eu até coloquei aqui em cores diferentes para vocês perceberem as funções sintáticas diferentes. Um deles tem uma função sintática, acaba apontando, tem outra função sintática, apontando um revólver para a sua cabeça. Um sujeito, predicado, objeto, direto para a sua cabeça. Nada, uma função sintática, é visto outra pela primeira vez. Ou seja, cada função sintática dessa, se nós fôssemos colocar setinhas aqui nessa frase, ficaria um deles, uma setinha, acaba apontando outra setinha, um revólver, outra setinha para a sua cabeça. Nada, uma setinha é visto, outra setinha pela primeira vez. Ninguém olha atentamente como as corujas antes de propor ou piar. Percebam que propor ou piar estão ligadas a antes de. Concordam? Antes de propor ou piar. Essas sim são paralelas sintaticamente. Então, quando nós começamos a fazer, nós começamos a perceber, a entender o que é paralelismo sintático. Nós percebemos que essas orações são interdependentes, elas são independentes entre si, jamais elas poderiam ser sintaticamente similares, ok? Vamos então ver uma forma. São 10% desempregados, é uma coisa. Um deles, setinha, acaba apontando uma setinha, um revólver, outra setinha para a sua cabeça. Não existe uma outra expressão paralela aqui. Nada, uma setinha visto, outra setinha pela primeira vez. Ninguém olha
Quais são as formas de olhar? Atentamente e como as corujas. Nós percebemos então que atentamente e como as corujas se referem ao modo de olhar, a forma como se olha. Há um paralelismo sintático entre essas expressões ou esses termos. Antes de propor ou piar, novamente há um paralelismo sintático. Dessa maneira ficaria correto, poderia ser uma solução para o esquema anterior. Queridos, aqui nós acabamos essa questão número 3. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é paralelismo sintático. Depois nós aprenderemos outros termos como truncamento sintático, o que é, mas nesse momento eu quero que vocês absorvam bem essa ideia. Num outro momento eu posso trazer uma outra questão para nós fazermos também de paralelismo sintático. E eu já volto para nós fazermos a próxima questão.